Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. É um motivo de alegria estar convosco e ver e rever pessoas amigas. Deus tem sido bom para conosco. Haja visto que poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas estamos na casa dele para adorá-lo. Isso é um motivo de alegria. Obrigado, pastor Kleber, pastora Lili. A gente se conhece há poucos dias, né? E tem sido muito boa a nossa amizade. Eu glorifico a Deus também pela minha esposa, minha sogra, minha cunhada e também o Miqueias, né? Miqueias completa dia 17, 2 meses. E já está viajando. Esse é da missão, já desde cedo. Deus tem sido bom. Querido, abra a tua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28 e o versículo de número 18. Capítulo 28 de Mateus e o verso de número 18. Nós vamos extrair alguma coisa desse texto e acreditando que Jesus tem uma palavra para cada um de nós aqui hoje. Amém, queridos? Observe. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Pode se assentar. Queridos, é bem verdade que o evangelista Mateus tem uma especialidade em escrever acerca de Jesus, diferente um tanto de João, de Marcos e também de Lucas. Mateus escreve de um Jesus tanto diferente, por quê? Porque João fala de Jesus para a igreja, o Jesus que morreu no sepulcro, mas ressuscitou, o Jesus ressurreto, glorioso em poder. Lucas fala do Jesus sábio, o homem que se apresenta aos homens em sabedoria para convencer os homens de uma palavra sábia. Marcos fala de Jesus acerca de um homem sofredor, um servo, que veio para servir e não para ser servido. Mas Mateus estava preocupado com uma coisa diferente. Por quê? Porque Mateus não enxergava Jesus como um sofredor, não enxergava Jesus como um sábio, não enxergava Jesus somente como aquele que ressurgiu. Mateus fala de Jesus como o rei, o eterno rei de Israel, o poderoso, o incomparável, o soberano rei. Mateus apresenta Jesus como o rei por excelência, que Davi não pôde se aproximar, mas que Jesus era maior que Davi, maior que Salomão, maior que Jeroboão, vou ir falando até toda a glória, maior que o presidente do Brasil, maior que o presidente dos Estados Unidos, maior que o presidente da ONU. Mateus estava dizendo: eu estou falando de alguém que é maior que todos os homens da terra. Mateus estava iniciando uma história de alguém que não era comparável aos homens da terra, e ele escreve o seu relato sendo quase o último evangelho a ser escrito, por volta do ano 75 a 80 depois de Cristo, e ele vem trazendo a genealogia com uma especialidade tão grande, que ele vem mostrando da forma da realeza de Cristo, saindo da geração de Davi e entrando na mesma linhagem dos reis. Mateus estava preocupado em falar sobre Jesus e dizer: olha, esse Jesus que nasceu numa manjedoura, e nós não conhecemos o poderio que ele tinha, mas ele foi visitado por magos do Oriente, que lhe deram um presente dignos de uma realeza, lhe entregaram uma adoração digno de um louvor. E esse mesmo Jesus é aquele que vai crescer e um dia libertar cativos do cativeiro, levantar aleijados da sua maca, dar visão ao cego, audição aos surdos, vai dar mão boa para quem não pode pegar. Esse Jesus é que vocês não entendem. Mateus estava preocupado em falar acerca de algumas coisas acerca de Jesus. Mateus começa a sua vida, a sua rotina diferente de tantas outras, porque Mateus era filho de judeu, porém não seguiu a linhagem de cultura judaica, porque
Ele começa a trabalhar aos romanos e fazer a cobrança de impostos ao povo judeu. Mateus, ele não é convertido porque ouviu falar de Jesus. Mateus é convertido porque ele ouviu Jesus falar. Aleluia. É só apertar. Aleluia. Nós precisamos compreender duas coisas. Há pessoas que se convertem só por ouvir falar de Jesus, mas tem pessoas que se convertem porque ouviram Jesus falar com ele. Sabe qual é o interessante nos nossos dias? Nós estamos convivendo com uma geração que ouve tanto falar de Jesus, mas Jesus está precisando de uma geração que quer ouvir Ele falar contigo. A nossa vida precisa estar pautada em uma realidade, porque o sincretismo religioso está tomando conta de um ambiente, e Jesus está à procura de uma geração que ouça a voz dele no meio das gerações. Por quê? Porque Jesus nasceu humilde, viveu humilde, mas era poderoso. Entenda um detalhe: o poder não está no status, e o status não está no poder, mas o poder está determinado sobre a quem Deus dá, a quem Deus determina a autoridade. Então entenda, você pode não estar na rede social, você não pode ser o famoso do momento, mas nada impede do poder de Deus estar sobre você. Jesus começa uma vida oculta, escondida, e quando ele decide começar o seu ministério, não foi aos 11 anos, mas foi aos 30 anos de idade. Ele começa a fazer a sua primeira escolha. A primeira não foi ir na sinagoga pregar. A primeira foi caminhar pelas ondas, pelas beiras das praias, observando as ondas e os pescadores que estavam pescando. E lá no meio de pessoas que não tinham a melhor exegese, não tinha a melhor homilética, não tinha a melhor hermenêutica, olhou para eles e disse assim: ei, tu é pescador, tu aceita trabalhar para um homem humilde, um carpinteiro que decidiu e escolheu ser o salvador da humanidade. Esse alguém que não estava da terra e não era da terra, mas decidiu vir à terra para tirar os homens da terra e levá-los para o céu. Vocês aceitam trabalhar comigo, esse Jesus? Logo de cara alguém pega e diz assim: olha, aceitamos. O que é que temos que fazer? Nada, só me siga, porque por enquanto tu pesca peixe, mas a partir de agora tu vai pescar homem. Ah, você não pegou. Eu vou repetir de outro jeito. Até agora você faz o que te interessa, mas de agora para frente você vai fazer o que interessa para mim. Até agora você está correndo atrás dos seus ideais, mas de agora para frente você vai correr atrás dos ideais do reino de Deus. Até agora você está atrás da porta que não se abriu do teu jeito, mas quando você começar a entender o meu chamado, você vai correr atrás da porta que eu já abri na tua frente, para você passar. Esse Jesus que estava convidando os discípulos a seguir, chama os discípulos, e de repente a mensagem de Jesus não é muito diferente da de João o Batista. Ele começa a pregar na cercania do Jordão, e um certo dia, em um certo monte, depois saindo das campinas do Jordão, ele começa uma mensagem dizendo assim: olha, porque o reino do céu será semelhante, e vai dizendo, e de repente os discípulos preocupados que foram convidados, ele decide dizer aos discípulos assim: escute, estão reclamando da minha mensagem, é? E os discípulos: estão, Jesus, e estão indo todo mundo embora. Ele falou: pois é, e o que vocês querem que eu faça? Alivia um pouquinho, está pesado. Ele falou assim: chamado não escolhe peso de mensagem, chamado escolhe direção que seguir. Se a mensagem está pesada, suporta o peso, porque a correção só é para te preparar para algo maior. Eu nunca vi em tom de empresa um supervisor dar um benefício para alguém se ele não tem qualidade para ser beneficiado. Só que só conhece alguém quando o peso está sobre ele. Você não pegou de novo? Eu vou tentar traduzir para você entender. Sabe o que está acontecendo? Chamada, ministério, céu, não é de qualquer maneira, é só para quem suporta. Eu quero ser liberto, então começa aqui. Primeira libertação: liberte-se de você mesmo, do coitadismo, do eu não sou ninguém, eu não posso nada,
Eu não sei falar. Moisés também não sabia, mas tirou 3 milhões de pessoas do Egito, porque entendeu o chamado de Deus. Aleluia. Oh glória. Eu vou repetir, vou apontar o dedão para vocês aqui. Moisés também não sabia falar, mas quando Deus chamou, tirou 3 milhões de pessoas do Egito, só por entender o chamado de Deus. Então deixa eu te dar uma notícia: Deus te chamou com propósito. Jesus continua a mensagem e continua a caminhada. Os discípulos entenderam a doutrina do reino. Agora ele começa a passar e a notícia não é tão boa quanto a antes. Ele vai e diz aos discípulos assim: é o seguinte, vem chegando um dia, cujo da qual eu serei levado preso, e depois de preso serei morto e também sepultado. De repente alguém que entendeu o chamado, mas não compreendeu o mistério do chamado. Aqui tem outro detalhe. Ter o chamado e compreender o chamado é uma coisa, mas entender o mistério do chamado é outra coisa. Entenda, ser chamado, o texto bíblico vai dizer: muitos são, mas poucos são. Por quê? Porque não entende o mistério do chamado. Jesus conta a história, Pedro se adianta e diz: não, Jesus, você não vai não. Aí o povo fala: Pedro foi possuído pelo diabo. Não, irmão, ele foi só influenciado pela sua vontade de ter Jesus vivo do lado dele. O diabo só aproveitou de ocasião. Pensa comigo aqui, você não ia gostar um homem andando do teu lado dizendo: eu sou Jesus, que cura os enfermos, levanta os aleijados, dou vista aos cegos. Sou Jesus que prego sobre os montes, a multidão se assenta, eu alimento com 5 pães e 2 peixes. Eu sou Jesus que chegou na casa da sogra de Pedro, tocou na sogra e disse: levanta, mulher, faz um cafezinho que eu estou com fome. E ela levantou e saiu servindo todo mundo. Você acha mesmo que você ia querer perder alguém desse jeito? Entender o mistério do chamado é diferente de ser chamado. Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, aqui não, para trás de mim, Satanás. Pedro, vem cá, entenda o mistério do chamado. Quer ver o exemplo que Pedro entende depois do mistério? Jesus, um certo dia, em uma outra conversa, segura aí, né? Já vamos chegar no texto. Olhou assim e falou: pessoal, o que estão falando de mim por aí? Aí todo mundo: uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas, outros dizem que tu és João Batista, viu? João Batista, olha só a tolice da resposta. João Batista estava vivo, Jesus também estava. Como que ele era João Batista? Mas tudo bem. De repente ele pergunta: e vós? Esses dias eu preguei uma mensagem e disse assim: quem nós dizemos que é Jesus? Pedro olha para ele e fala assim: Jesus, eu já entendi o que aconteceu comigo lá atrás, e eu vou dizer uma coisa aqui, porque eu estou sentindo arder aqui dentro. Tu és o Filho de Deus. Primeiro detalhe de se entender o mistério da chamada é saber quem é que te chamou. Mas irmão, está doendo, mas quem te chamou foi eu? Se foi ele, você sabe dizer: ele é. Eu sinto uma graça. Feche os seus olhos por um minuto. Feche os seus olhos por um minuto. Deus está dizendo: ei, eu estou revelando o mistério da tua chamada hoje. Uramando Benal Ixéria. Eu te chamei com um propósito, então entenda que nenhum espinho é para matar, mas é para você entender o mistério da chamada que tenho sobre ti. Amanacéui. Jesus, após passar essa situação, ele revela na sua última ceia, dizendo: olha, alguém dentre vós há de me trair. Surge uma outra incógnita. Por quê? Pedro entendeu o mistério, mas agora Pedro entra na incógnita de dizer: e agora, quem que é que vai trair Jesus? Será que foi eu porque disse que ele não ia morrer? Mas Jesus fala assim: aquele que come e põe a mão comigo no prato. A traição é algo doloroso, porém, contudo e havendo que a traição de vez em quando é necessário para crescimento daqueles que andam conosco. Eu vou falar. Entendam um segredo. Tem 3 tipos de cobras na Bíblia: a serpente, a víbora e a cobra. A áspide, que é chamada em outro texto por Paulo. Serpente são cobras desérticas, elas se camuflam em meio às areias. Só que são cobras que crescem a uma certa estatura, elas têm um certo comprimento grande.
A cobra em si, ou a áspide, também são medianas. Agora a víbora é perigosa. Víbora é uma espécie de cobra que ela não cresce. Ela chega a 30 centímetros, no máximo 60. Ela se esconde em qualquer ambiente. Teve um caso aqui no estado do Paraná, de uma menininha que quase morreu, porque uma delas se escondeu dentro de um pé de alface, e quando a menina foi pegar, foi picada pela serpente, pela víbora, porque ela era muito pequena, imperceptível. Aí eu olho para João o Batista, e ele vai pregar uma mensagem, pastor Kleber, diz assim: raça de... Está dentro, está no meio, mas está escondido, ninguém vê. Segura. Entenda um segredo: só tem um jeito de jogar a víbora fora. A Bíblia diz que Paulo foi mordido por uma víbora, mas ele sacudiu a mão e jogou no... Não pegou. Não pegou, eu estou sentindo a graça de Deus. Deixa eu te falar, tem víbora querendo morder, não tenta resolver do teu jeito, põe no fogo. Eita! Uramandarahacéui. Amado Iassai, eu vou revelar mais um segredo. Se tu põe a víbora no fogo, ela não só vai ser queimada, mas alguém vai pisar na cabeça. Vou citar outro exemplo da serpente, da víbora, da cobra, quer ver? Moisés andando com o cajado na mão. O que o cajado dele virou quando Deus pediu? Aonde Deus mandou Moisés pegar? Na onde, irmão? Na cauda, né? Quem é que pega a serpente pela cauda sem prender a cabeça? Alguém pega? Por quê? É ou não é? Mas se Deus disser, pega pela cauda, porque da cabeça... Moisés podia ter falado assim, mas Deus, da cauda não dá, né? Não dá não. Ele falou, pode pegar. Quem está mandando sou eu. Meu Deus do céu. Eu vou falar. Quem cuida das coisas que você não pode é Deus. Quem cuida das coisas que você não tem controle é Deus. Quem abre as portas que você não abre é Deus. Quem costura as coisas que estão descosturadas é Deus. Então não questione as dificuldades, mas se Ele disser pegue na cauda, segura, porque Ele te dará o controle da situação. Um dos maiores problemas das igrejas do século 21 é o medo de tomar posição segundo a voz de Deus. Deus está dizendo, pega na cauda. Não, mas Deus vai me dar problema. Deus está dizendo, pega na cauda. Deus, não, Deus está dizendo, se tu tomar posição, eu te dou controle. A tua casa está em decadência, mas se tu tomar posição, eu te dou controle. Amaracel e emanarauacaiacé. Aleluia. Jesus continua o seu sermão, depois dele dizer sobre Judas. Ele sai e vai para o monte orar. Detalhe, para o monte orar, lugar de estar sozinho. Ele leva somente 3 pessoas. Detalhe, nem todo ambiente é lugar de todos os amigos. Ai. Nem todo ambiente é lugar de todos os amigos. Um certo dia um pastor me disse o seguinte: não abra a tua porta para todo mundo, porque todo mundo que entra na tua casa nem sempre abrirão a porta para você, só vem para olhar e amaldiçoar. Eu olhei e falei assim, pastor, o senhor tem razão, né? Falei, eu aprendi mais uma. Comecei a cortar algumas coisas. Bom, que bênção que virou. Que maravilha. Jesus nos dá uma lição tão profunda, que ele vai para subir para o monte, lavar os 12, mais uma renca atrás, dizendo assim, Jesus falou, opa, peraí pessoal, não é todo mundo não, aqui comigo só vai 3. Pedro, Tiago, tu vai escrever uma epístola, vem cá Tiago, eu vou te mostrar um negócio que só você vai entender lá depois, lá no futuro. Se você ler a epístola de Tiago, você vai entender coisas tão profundas do céu e da revelação de Cristo, que você vai ficar assim, nunca vi isso. João, vem aqui, vem comigo que você vai escrever para a igreja também, vem. Lá vai Pedro, Tiago e João. Só que tem mais um detalhe: não questione se os seus amigos dormirem na hora que tem que vigiar.
Porque ninguém vai carregar a cruz que é tua. Eles podem até estar contigo, mas não vão carregar o teu peso. Jesus foi orar, começou um de lado. Estou com sono. Jesus falou, nem uma hora aguenta vigiar comigo? Nem uma hora aguenta vigiar comigo? Eles acordam assustados. Vamos lá, vamos orar mais um pouquinho. Jesus, o Senhor é... Dormiram. Só que entenda um detalhe. Mas eles também vão ver o que ninguém mais viu. A palavra transfigurar-se, do grego, significa mostrar o que você é por... Você não deu glória porque você mesmo falou. Pedro, Tiago e João dormiu, mas na hora que Jesus se transfigurou, eles acordaram, porque não viram o Jesus homem que curava, mas viram o Jesus Deus que também era homem. Sabe o que eu vou dizer para você aqui? Ei, Jesus te leva para certos montes, para certas situações, que quando você não aguenta nem orar mais, que já está tão cansado, ele fala, peraí, até então você me conhecia de ouvir, agora eu me revelo a você. Oh, glória. Jesus desce do monte, chegando no jardim, ele se encontra com a certa comitiva. Interessante que foram buscar Jesus com paus, estacas, pronto para prender Jesus. Pedro, mais afoito, depois de ter a revelação, eu vou falar sobre isso aqui. Pedro, mais afoito, depois de ter a revelação, de ter visto Jesus, ele pega, desembanha a espada e corta a orelha de Malco. 2 segredos. Primeiro, o teu caráter é moldável, a tua personalidade sempre será a mesma. Tem gente que fala, cara, aquele irmão não muda, carrancudo, mas o caráter está polido, mas a personalidade de Deus não muda. Quem tem que controlar a personalidade rudimentar, é você. Caráter Deus vai mudando. Era ladrão, mas já não rouba mais. Era mentiroso, mas já não mente mais. É caráter. Era adúltero, mas não adultera mais. É caráter. Personalidade é você. Você escolhe se vai sorrir ou se vai ficar carrancudo para todo mundo. Caráter. Personalidade e caráter são diferentes. Então entenda, sabe o que Jesus faz com você? Muda o teu caráter, mas a tua personalidade fica. Por quê? Porque ele não vai usar outro você, ele vai usar você, depois de transformado pela graça. O problema da nossa geração é que quer mudar tudo. Não, quando Jesus me mudar eu vou ser usado. Então fica aí, meu filho, tu vai morrer sentado. Que nem aquelas caveirinhas dos emojis que aparecem de vez em quando por aí. Fica esperando. Jesus quer usar você sendo você, não vai ser outro. Não é o teu vizinho, não é o teu colega, não é o fulano lá do estado de São Paulo, de Curitiba, não. Ele quer usar você sendo você. Glória. Agora escute. Depois disso tudo, Jesus se entrega. Judas o trai com um beijo. Não vou falar sobre isso, fica para outro dia. Jesus é levado. Agora, depois de ser levado, caluniado, cuspido, sentenciado à morte, Pilatos lava as mãos diante do povo que gritava: crucifica esse Cristo, crucifica esse Cristo. Tá bom. Crucifica esse Cristo. Agora pegam Jesus e levam para a cruz. 3 segredos. Primeiro, a caminhada. Jesus caminha com a cruz sobre os seus ombros, e Flávio José vai dizer que a cruz pesava aproximadamente 30 e poucos quilos. Ele carregava a viga central, não era a cruz igual ilustra os filmes. Era a verga central, que há quem diga que era a verga central de uma de suas casas. Há quem diga. Isso não é Bíblia, isso é história. Ele carregando a cruz, ele não suporta o peso, porque na cruz não estava a madeira, estavam os pecados. Por isso que é cura e libertação. Porque na cruz não foi carregado só madeira, foi carregado pecados. Ele não caiu pelo peso da madeira, caiu pelo peso dos pecados. No entanto que ele ora lá e diz assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Porque o santo não se contamina com o impuro, com o sujo. Então quando ele toma sobre si os nossos pecados como cordeiro expiatório, meu Deus, a caminhada é como se fosse o cordeiro do livro de Êxodo, do livro de Números, que pega um cordeiro, coloca uma mão sobre a cabeça e faz um corte na garganta e deixa o cordeiro sair andando pelo deserto errante, dizendo: esse cordeiro é para expiação de pecado.
Cada gota de sangue que caía, eu aprendo com Caim lá no livro de Gênesis. Quando Caim mata Abel, de repente escuta-se uma voz do céu dizendo: Caim, cadê teu irmão? Porventura eu sou guardador do meu irmão? Deus grita assim: não, você não é guardador, mas é que o sangue dele me clama desde a terra. Você não pegou? Eu vou dizer: cada gota de sangue de Jesus que caía no chão era um grito dizendo no céu: perdão, perdão, cura, libertação, salvação, abrindo a porta que está fechada, libertando os cativos das cadeias, expulsando os demônios das famílias, livrando do engano, do mal e da morte. Eu vou ir falando, oh glória, oh glória, oh glória, abrindo as janelas dos céus de bênçãos. A gota pingava e a voz subia, a gota pingava, a voz subia, a gota pingava, a voz subia, porque Jesus te libertou pelo sangue. Amanará céu e cada gota de sangue era um grito no céu. A gota batia no chão, o céu gritava: perdão! O inferno dizia: ele conseguiu! Porque tem um monte de gente ilustrando que quando Jesus morreu na cruz, o inferno teve festa. Irmão, só se for na cabeça dos imaginários. Porque o que mais o diabo lutou foi para Jesus não morrer. Nota-se em Mateus que quando ele é tentado pelo diabo, o diabo vai dizer assim: você está com fome, transforma as pedras em pão e come. Você está com fome. Não, nem só de pão viverá o homem. Então é o seguinte, vem comigo. Está vendo os reinos da terra? Só se prostra aí, cara, eu te dou tudo. Se você se prostrar diante de mim, eu te dou tudo. Ele falou: não, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então tá, vamos mais em algum outro lugar aqui. Qual é o lugar que você quer ir? Vamos lá no pináculo do templo. Detalhe, templo, religiosidade. Vamos voltar. Primeira coisa, transforma as pedras em pão. O que é isso? Solidariedade, fome, necessidade. Eu preciso comer todo dia. Ele falou assim: é algo que você precisa. Segundo, mostrou os reinos, política. Se você se prostrar, te dou tudo. Governo político. Terceiro, governo religioso. Por quê? Porque nem toda religião é Deus que coordena. Segura aí, já vou terminar. Subiu com Jesus lá em cima. Aí Jesus fala: também está escrito: não tentarás o Senhor teu. Observa, ele não disse seu. Seu é alguém que possui. Teu está dizendo alguém que está acima. Não tentarás o Senhor teu Deus. É aquela história: o meu patrão, possessão. Aí chega alguém e fala: o teu patrão, alguém que está acima. O teu Deus. O diabo disse: não deu certo. Ele está acima mesmo. Ele está acima mesmo. Ele está acima mesmo. Oh glória. Ele está acima do câncer. Ele está acima do AIDS. Ele está acima de tantas coisas. Ele está acima. Ele está acima. Oh glória. Ele está acima. Ele está acima das drogas. Jesus agora, após sentenciado, é posto na cruz ao lado de 2 criminosos, 2 ladrões. Agora começa uma briga, dizendo assim: tu não és o Cristo? Sai da cruz. Aí um ladrão olha para o filho e diz: filho, fica quieto, nós merecemos estar aqui, ele não. Vamos pensar aqui, conjecturar. Se fosse eu no lugar de Jesus, eu dizia: rapaz, tu fica quieto, porque o teu destino não é muito bom para você estar me falando isso não, viu? Eu falava, irmão. Se eu fosse Jesus, graças a Deus que não sou eu, né? Se eu fosse Jesus, eu falava: rapaz, tu fica quietinho aí, que o teu destino não é muito bom não. O que tu tá chiando comigo ainda? Tu merece estar aí. Mas o que Jesus fez? Vamos entender mais um segredo do silêncio? Eita.
Não se justifique, porque pessoas te observam e te justificarão. Meu Deus, meu Deus. Emanaui, emanarauacai, enerece, uramando kemi, naraia. Feche os seus olhos, tem uma graça sobre essa casa. Urabacalabaraséria, emeneui. Não se justifique, tem pessoas que te olham e elas te justificarão. Aramandore kemi narauetzel, icabadoromanaya. Meu Deus. Uriminarau. Jesus ficou em silêncio. Entenda o segredo do silêncio. O silêncio não gera confusão. O silêncio não gera briga. O silêncio não gera contenda. O silêncio gera justificação. Jesus em silêncio. Ele olha para o ladrão depois daquela discussão acabar e diz assim: moço, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas depois dessa frase, algo me choca. Porque alguns pregadores vão dizer também que a morte buscou Jesus. Eu não vi isso no texto. Ele vai dizer assim: Pai, está consumado. E depois, em tua mão, ou não entregou na mão de outra pessoa. Em tua mão, possessão, não, governo. Jesus não tratou Deus como possessão. Ele tratou Deus como governo. Em tua mão. Você não entendeu. Meu Deus do céu. Em tua mão, tu és o governo. Eu entrego o meu espírito. Profundo isso aqui. Profundo. Aí eu vou aprender na Bíblia mais um segredo. Por que que a terra tremeu quando Jesus entregou o espírito? Vou falar baixinho. Sabe por que a terra tremeu quando Jesus entregou o espírito? Porque quando você dá para alguém é porque tem dono e ele vem buscar. Posso falar? Posso? Está preocupado com uma situação? Dá para Deus. Está preocupado com o seu filho? Com o teu pai, com a tua mãe, com a sua filha, com o seu sogro, com sua nora, enfim, com quem? Com o seu genro? Dá para Deus. Dá para Deus. Não, mas agora eu estou preocupado é comigo mesmo. Tem coisas que eu não consigo vencer. Se entrega para Deus. Porque Ele vai ter o prazer de descer e olhar para você e falar assim: você se entregou? Então agora vem aqui comigo, vem. Vem comigo que agora você é meu. Tem horas que o caminho vai ser apertado, mas eu vou passar contigo lá no caminho também. Oh glória, eu vou falar de... Deus está requerendo de nós uma entrega absoluta, porque Ele precisa ter controle. Oh glória, vamos lá. Passa agora o período que Jesus é morto. José de Arimateia, a importância de ter poderes públicos que saibam obedecer à voz de Deus. Ele chega e fala com Pilatos e diz: olha, eu preciso de uma carta porque há um homem chamado Yeshua que está pendurado na cruz do meio e ele tem dono, ele precisa ser tirado de lá, ele precisa ser sepultado. Mas olha, segundo a história ele não tem nem sepultura, pois agora tem, ele tem a sepultura da minha casa. José de Arimateia se doa. Aprendo mais uma lição aqui. Eu vou aplicando lições. Extração do texto. José de Arimateia fala: agora ele tem sepultura. Por quê? Porque ele também me chamou de filho. Um dia ele estava pregando um sermão e ele me chamou de filho. E ele disse mais uma coisa: o quê? Eu estava ouvindo ele pregar lá no meio da multidão, porque não podia aparecer por causa do meu poder político, Pilatos. E eu ouvi uma mensagem, ele dizia assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Pilatos, hoje eu sou livre. Então se eu sou livre, eu também tenho que tirar o meu Salvador de lá e honrá-lo. Deixa eu tirar.
Pilatos diz: olha, eu já lavei minhas mãos, não quero culpa. Então leva a carta, leva, vai. Vai Nicodemos, tira Jesus de lá, põe no túmulo. Passa-se o período de 3 dias, a gente conhece a história. Flávio Josefo vai relatar uma coisa tão impressionante que os historiadores vão dizer assim, que as cordas não foram cortadas, foram rompidas de dentro para fora. Arrebentar a corda, irmão, eu não sei se você já parou para ler sobre isso, mas as nossas cordas não chegam nem perto das cordas que eram fabricadas antigamente. As cordas não foram cortadas, foram arrebentadas. Vamos aplicar? Nem mesmo a morte pode parar o dono da vida. Estou aplicando, você não entendeu. Nem mesmo o inferno pode detê-lo, pois ele é a saída. Jesus não estava ali, mas hoje está aqui, porque já ressuscitou. As cordas não seguram quem é o Criador do universo. A pedra não impede quem é o Criador do universo. Eu fico imaginando o Criador que cuspiu na terra, pegou o barro, fez um lodo, passou no olho, olhando para a pedra em pé e dizendo: pedra, sai da frente porque eu preciso sair. E há quem diga, um soldado dizendo: olha, quando ele saiu eu não sei o que vi, eu vi um clarão feito sol que saiu de dentro da sepultura. Eu aprendo mais uma: a morte não para, porque aquele que é o sol da justiça brilhou mesmo na sepultura. Oh, glória! Jesus se encontra com os discípulos, o capítulo que lemos, e após se encontrar com os discípulos, ele vai dar uma ordem. Olha, é o seguinte, e eu encerro aqui. Vocês agora têm uma ordenança. E o texto, a epígrafe, vai dizer nos últimos versículos assim: a grande comissão. Ele vai dizendo: eu preciso que vocês saiam e preguem, façam alguma coisa, trabalhem para o reino. Aí eu preciso imaginar alguns olhando e dizendo assim: poxa, ele já nos ensinou tanta coisa, mas vai ficar um vazio tão grande aqui sem ele. Aí ele vai dizer um negócio no versículo que lemos: e é-me dado todo o poder no céu e na terra. Observe a palavra céu dita por Jesus, aqui nesse texto está no singular. Em Gênesis, céus, e quase todas as mensagens do reino de Deus, ele vai dizer céus, plural. Quando ele diz céu e terra, ele está dizendo assim: eu tenho poder acima dos céus, eu estou no céu eterno, e também tenho poder na terra. E o que impede ele de ter poder no meio dos dois, se ele já tem poder acima dos outros? Irmão, eu amo a Bíblia porque ela se revela. Aí ele vai dizer mais um no verso 19: portanto, ide, ato de mover-se, andar, ir à frente, caminhar. Em outra forma, ir para cima, fazer alguma coisa. A gente precisa ter um dínamo de Deus. Fazer discípulos de todas as nações. Aqui vem: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segredo: o Espírito Santo não tinha descido. Tinha aqui? Alguém pode me dizer? Não, né? Está na Bíblia. O Espírito Santo não tinha descido, e ele já estava dizendo: pode ir, porque vocês vão batizar no meu nome, no nome também do Pai, mas também do Espírito Santo. Se eu fosse fazer uma analogia de algumas coisas, a gente ia entender que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito não tem diferença como pessoa, personalidade. Eles são Deus e Deus são eles. Ou seja, se foi dado o poder para Jesus, tanto no céu quanto na terra, ele também foi dizer aos discípulos: eis que vos dou poder, dínamos, autoridade. Quando eu vejo a palavra poder aparecendo aqui, e eu podendo pregar e batizar em nome do Espírito Santo,
Ele vai dizer aqui, ensinando-as a guardar todas, não é meia. Nós temos um outro problema aqui no texto, uma outra problemática. Todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou, aqui pegou, eis que eu estou convosco, todos os dias, todos os dias. Eu não estou convosco na quinta-feira de cura e libertação. Eu estou contigo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, no ano de 2021. Eu estou contigo todos os dias. Até, ato contínuo, a consumação dos séculos. Fecho a Bíblia e vou para a conclusão. Nós falamos tanto de poder, falamos tanto de autoridade, mas nós não entendemos a autoridade que foi imposta sobre cada um de nós. Estamos com uma geração dependente. Pastor, ora por mim. Irmão, ora por mim. Não é que não é para pedir oração. A unidade em oração é uma coisa, dependência é outra. O Espírito Santo está me dizendo nessa palavra o seguinte: Jesus não quer que você dependa, Ele quer ter uma intimidade. Relacionamento. Oração é uma boa conversa. Língua portuguesa, gente. Oração é uma boa conversa. É uma conversa, um diálogo. Jesus está olhando para todos eles e dizendo assim: me é dado todo o poder no céu e na terra. Mas um detalhe: eu vou subir, vou ser elevado, vocês vão ficar, mas vocês vão descer para Jerusalém. Lá no cenáculo vão ser revestidos de poder. Que poder é esse? É o mesmo da qual ele recebeu. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Tem um poder dispensado nessa casa. Uramando menerehesia comenergia. Uraia suriandoro menerefaia. Jesus disse: desce, porque serão revestidos de poder. Mas um detalhe: Jesus, como que o Senhor vai estar conosco? O meu Espírito não estará só convosco lado a lado, como paracletos, mas estará convosco como consolador. Mas o mais importante: vocês são vasos e o valor está? Um vaso vazio é só um vaso. Um vaso ornamentado é um ornamento. Sabe o que eu estou dizendo? Jesus não te chamou só para ser vaso, mas te chamou para ornamentar. E sabe como que se ornamenta vaso? Quer ser curado hoje? Eu vou encerrar aqui. Romanos capítulo 1, verso 16. O início da ornamentação de Deus sobre a tua vida. Porque Paulo vai dizer: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação, tanto, a minha versão bíblica em casa vai dizer tanto, aqui está dizendo o primeiro, do judeu, também do grego, mas aí a Atos capítulo 1, se eu não me engano, verso 19, vai dizer: porque esta promessa, não é verso 19, mas diz assim: porque esta promessa diz respeito de vós, dos vossos filhos e de tantos quantos outros. Fique de pé comigo. Porque essa promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a tantos quantos outros a aceitarem. Todo poder me é dado no céu e na terra. Que poder é esse? É o poder que levantou paralítico há 2000 anos atrás, mas é o poder que batiza no Espírito Santo no ano de 2021 na cidade de Peabiru. Que poder é esse? É o poder que deu vista a cego há 2000 anos atrás, mas também é o mesmo poder que faz câncer desaparecer no ano de 2021 na cidade de Peabiru.
Que poder é esse? É o poder que levantou pessoas distintas, que ninguém conhecia há 2000 anos atrás, que eram pescadores de homens, mas ao passar na porta do templo, olhou e não tinha dinheiro, mas olhou e disse: eu só tenho uma coisa, e o que eu tenho eu quero repartir em nome de Jesus. Levanta e anda. É esse poder que está derramado sobre você nessa casa. Pode? Eu quero orar por alguém hoje. Eu quero orar por alguém hoje. Eu não vou nem fazer apelo, você se conhece. Eu quero orar com alguém hoje. Se você quiser correr aqui, corre. Nós precisamos parar de ver Jesus como objeto e começar a ver Ele como Deus. Jesus, eu quero, me dá, está parecendo criança mimada. Jesus está dizendo: eu não quero só te dar, eu quero também te usar, você é instrumento na minha mão. Alabacanto e peparaçu. Para quem me vê aí em casa, quem está me assistindo, entenda: Deus te chamou com um propósito. Oh glória, meu irmão, eu estou sentindo uma graça aqui. Rogério, eu estou quebrado. Olha, Jesus parece que nem me chamou. Tu que pensa, Ele te chamou faz muito tempo. A chamada de Deus está determinada. Feche os seus olhos, mas abra bem a tua boca para Jesus te encher. Porque a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Meu Deus. Feche os olhos, diga algo para Ele, diga algo para Ele, diga algo para Ele, diga algo para Ele, diga algo para Ele. A autoridade de Deus está derramada sobre a casa. Tem uma autoridade sobre a casa. Enquanto você passar a adorá-lo, Ele está te curando aí hoje. Eu sinto essa autoridade para dizer essa palavra. Tem algo sobre essa casa, e o que está sobre ela é a presença de Deus. Amanarai chokeberg apruvidaia sogemendro vonor do mondiahai uramando keminarassoria. Receba de Deus a graça agora. Se sentir vontade de pular, pula, meu filho, porque Jesus está te enchendo hoje. Oh glória, oh glória. Oh glória, não dependa de agitador de água, não espere, oh glória, sentir para adorar, mas adore para sentir, porque Deus está na casa. Tem um tom profético na casa. Está passando sobre vidas aqui agora. Jesus está curando pessoas aqui. Jesus está curando pessoas aqui. Pessoas estão sendo curadas e vão ser renovadas agora. Agora, está acontecendo. Está acontecendo, Jesus está, ai. O Espírito Santo está enchendo pessoas da casa hoje. Sabe o que Ele está me dizendo aqui no meu ouvido? Ei, volte a chorar na minha presença, porque chorar nos cantos da casa depressivo não adianta. Na minha presença eu te consolo. Urabacalabaracéria. Volte a sentir a minha graça, porque quando você perder o medo, eu te encho de autoridade. Soberano Deus e eterno Pai, Jesus, Salvador da nossa alma, Espírito Santo, Consolador do nosso ser, nós estamos nesse ambiente adorando o Teu nome e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Deus, eu sei que os Teus mistérios estão revelados sobre essa casa. Então eu lhe peço, Jesus, que a tua boa mão comece a tocar em pessoas agora. E se tiver câncer, AIDS, ó Deus, depressão, meu Deus, osteoporose, meu Deus, artrite, artrose, doença no sangue, doença da mente, doença no corpo, doença dos ossos, comece a ser repreendida agora pelo poder do nome de Jesus. E se tiver demônio atormentando vidas, seja repreendida agora pelo poder do nome de Jesus. Eu
lhe peço, Deus, eu aprendi nessa noite com tua palavra coisas novas, porque a tua palavra se revela. Então, Deus, começa a tacar serpente no fogo agora, começa a jogar víbora no fogo agora, e levanta essa igreja com poder, com autoridade, com veemência, porque o evangelho não para, a palavra não para, a virtude do reino não para. Deus, no nome de Jesus, abraça pessoas agora, abraça pessoas agora, abraça pessoas agora. Jesus, se necessário cair para libertar, caia, mas levante vitorioso na tua presença. Então, Jesus, agora, seja tomado de Deus agora, seja tomado de Deus agora. Lá no banco seja tocado, aqui na frente seja cheio, aqui no altar seja cheio agora, pelo poder do nome de Jesus. Volte a marchar na presença, porque pessoas serão curadas pela presença de Deus. Urabacanduriacé, tem algo nerefal e dererraia, no nome de Jesus, ó Pai. Eu oro nessa noite pedindo a tua bênção sobre os seus filhos, a tua misericórdia sobre a direção dessa igreja, que a tua boa mão faça milagres, e que Peabiru viva um tempo de avivamento nessa geração, porque eu acredito que nenhuma porta do inferno ficará fechada, porque Deus, aqui haverá pessoas que arrancarão pessoas do inferno e os trarão para o céu novamente, em o nome de Jesus Cristo. Amém.